Auto X-Play, what's this? O que é isso? Olha, minha gente, bom dia para vocês de novo. Estamos muito felizes. Muita gente não sabe, mas hoje a gente sempre comemorava, quando era menino, o dia do índio, né? Dia 19 de abril. Mas hoje também é o dia do Exército, né? E eu que fui militar do Exército a vida inteira. O Kleber também foi milico, né, Kleber? Não? Não? Ó, Kleber, você tem cara que foi milico, Kleber. Mas alguém foi milico aí da nossa turma? Acho que não tem nenhum que foi militar aí não, né? Não. Vocês não sabem o que vocês perderam, viu? Nada. Nada. Mas foi muito bom. Né? Que Deus abençoe as nossas Forças Armadas, Deus abençoe todos os militares pelo Brasil afora, mas também que abençoe também os índios, né? Que também sofrem aí pelo mundo afora e pelo Brasil. Né? Hoje é o dia deles, é o dia também dos militares. Né? Então, que Deus abençoe a todos eles, né? Nós que servimos a força, eu e Zildinha, né, por muitos e muitos anos, né, somos muito gratos a Deus por isso que Ele nos deu, né, por esse trabalho, esse emprego e essa vida, graças a Deus. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, nós vamos ler o versículo 28. O versículo 28, que diz assim, é um versículo que todos nós conhecemos, né? Ele diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram, ou em algumas versões, coopere para o bem daqueles que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Então, o Senhor faz concorrer, cooperar para o bem tudo, para aqueles que creem nele, para aqueles que estão com ele. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Muita gente está se perguntando nesse momento, não, mas que bem é esse, né? Que bem é esse que nós estamos vivendo aí uma luta, né? E tudo mais. Nós vivemos aqui, né? Eu agora é médica e está trabalhando lá, no hospital. Todos os dias, imagina, né? E tudo mais, a gente orando. Então, nós imaginamos que luta que está passando todo mundo. Nós temos essa, coração na mão, todos os dias. A gente dorme e acorda pensando nisso e pedindo a proteção de Deus para os nossos filhos, noras e netos, nesses lugares todos, né? Minha sogra que faz hemodiálise dia sim, dia não, no hospital, tem que ir para o hospital. A minha mãe, e é acamada, que depende da enfermeira que passa lá todo dia, 2, 3 vezes, para poder cuidar dela, seja depois de cuidar de outros. Então você imagina, né, que a gente fica com o coração na mão, mas graças a Deus o Senhor tem protegido toda a família, tem guardado, nada tem acontecido com eles, graças a Deus. Então nós vamos sair diferente dessa pandemia, em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com vocês que todas as coisas cooperam para o bem, para o bem. Tá? Quando nós moramos nos Estados Unidos, por 7 anos, de 90 desculpa, de 2005 a 2012, nós vimos a diferença grandiosa que existe entre os Estados Unidos e o Brasil. Dizem que são, estatisticamente, 135 anos de diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Ou seja, que eles estão na nossa frente. Então é uma coisa absurda. A diferença é grande. Não é apenas financeiramente, não. É também nos hábitos, né, na disciplina, etc. E nos hábitos de higiene. Nós trouxemos muitos para o Brasil
de repente a gente foi até perdendo, esquecendo alguns, deixando para lá, porque era coisa de lá, aqui não funciona muita coisa. A gente teria que educar bastante o nosso povo para a gente chegar. Eu acho que nós estamos passando por esse tempo de dificuldade e nós estamos aprendendo os novos hábitos de higiene, novos hábitos de preocupação. O brasileiro estava gripado, ele ia para a igreja, ia para o culto, abraçava todo mundo, não estava nem aí. Entendeu? Não estava nem preocupado com isso mais. A gente já pensava nisso, porque lá as pessoas ficam em casa. Ela está gripada, ela não vai para a igreja, não vai para o trabalho, uma gripe comum. Imagina um coronavírus desse, né? Um Covid-19. Então, mas o que fez isso? Foram as lutas que ensinaram. As lutas. As guerras é que lapidaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos já passou por dezenas de guerras. O Brasil, não. O Brasil passou por muito poucas. O Brasil não teve que se reconstruir muitas vezes. Foram poucas vezes que o Brasil teve que se refazer, quase nada. Mas os Estados Unidos, sim, já passou por muitas. E são as guerras que lapidam. Quando a gente olha a Europa, que estava totalmente destruída em 1945, e a gente vê ela 10, 15 anos depois, totalmente nova, é um absurdo. É um absurdo você ver como que é isso, como que pode isso. A gente ainda não conseguiu construir o Brasil em 500 anos. E eles, em pouco mais de 50 anos, já voltaram a ser 10 vezes maior do que o Brasil. Então, o que é isso? Porque as guerras lapidam as pessoas. Com as guerras a gente aprende. É com as dificuldades que a gente aprende. O Brasil passou pouco por isso. Mas isso mudou nos últimos anos. Sim ou não, gente? Sim ou não? Mudou, né? Quando você faz assim, sim ou não, pode dizer que você está acordado aí. Isso. Aí, então, o Brasil mudou. Nós tivemos avanços políticos, nós tivemos o povo nas ruas, nós tivemos as igrejas em ação, desde os anos de 1900 e os anos 80, 1980, a gente vendo a igreja na rua. Né? E agora eu vou dizer de um outro, antes de nós morarmos nos Estados Unidos, nós moramos 12 anos em Brasília. De 93 até 2005 nós moramos em Brasília. E em Brasília nós fomos inúmeras vezes naquela esplanada dos ministérios, eventos, orando pelo Brasil. Orando para que Deus transformasse o Brasil. Orando para que Deus mudasse a história do Brasil. Quantas e quantas vezes foram declaradas palavras de profecia, de bênção sobre o Brasil, né? E hoje, quando a gente vê essa coisa toda acontecendo aí, como é que chama? A Lava Jato, etc., não sei o quê, não sei o quê, isso tudo, gente, é resultado daquelas orações lá. A gente está achando que está orando agora, que está reunindo gente agora em São Paulo, como reuniu agora uns 3, 4 meses atrás, aquele grupo de gente do país inteiro. Gente, eu vi aquilo inúmeras vezes na esplanada dos ministérios, né? E vimos pelo Brasil afora, né? Igrejas nasceram até com nome, eles declaravam isso tanto, que acabou o nome da igreja virando o nome da declaração, que era Sara Nossa Terra. A igreja Sara Nossa Terra. Nós fomos dessa igreja. Impressionante. Se falava tanto Sara Nossa Terra que o nome Comunidade Evangélica de Goiânia, de Brasília, acabou e virou só Sara Nossa Terra. E é o mote até hoje do bispo Robson Rodovalho. Então virou Deus Sara Nossa Terra. E olha, então tudo é resultado daqueles momentos proféticos que estão acontecendo. E tem muita gente reclamando hoje. Ele não está entendendo o momento profético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento profético, gente. Estamos vivendo um momento profético da igreja no Brasil. Nós estamos vivendo uma peneirada. Uma peneirada. Aqueles crentes de igreja que só vai de vez em quando, eles não estão nem conectando em lugar nenhum. Porque, puxa, agora que beleza, não tem igreja para ir. Está liberado. Entendeu? Ele não é... Agora que nós vamos ver os verdadeiros cristãos, é nesse momento agora. Né, que a gente reúne pela internet, em que a gente paga dízimo, a gente devolve o dízimo através de um depósito bancário, ou então sair da nossa casa e desviando dos vírus e entregar na casa do tesoureiro, entendeu? Então, agora que a gente está vendo, né, e toda essa sujeira que está aparecendo hoje é o quê? A vontade de Deus. Né? Mas olha,
Vocês já viram quando a gente quebra um galho, né? Você pega um galho assim, ó. Todo mundo já viu um galho, amém? Gente, é só para você ver que vocês estão vivos. Aí, você quebra um galho assim. O que acontece quando você quebra um galho? Você perde uns pedaços, fica ponta daqui, ponta dali, um monte de célula desse galho quebra, estraga. Não é verdade? Não é assim que acontece? É o que está acontecendo agora. Muita coisa. O galho está sendo quebrado. Está sendo quebrado. Um tempo novo está nascendo, né? Quem já teve figueira aí, quem já teve, já plantou um figo, você quebra e depois você planta aquele toquinho lá que nasce, daqui a pouco está uma figueira. É impressionante como que a coisa acontece. E outras plantas também são assim, você vai lá e quebra tudo, você poda tudo para depois nascer bonito. Se você não podar, não fica bonito nunca. Só fica bonito depois que você arranca toda aquela sujeira, quebra os galhos todos, arranca os frutos, arranca as árvores, fica pelado, fica só aqueles galhos principais. Aí daí nasce tudo de novo. Eu creio que nós estamos vivendo exatamente esse momento no Brasil. Está se rompendo, está quebrando isso tudo. E eu creio que tudo para que a vontade de Deus se estabeleça no nosso país. Para que a vontade de Deus, né? Então, quando nós quando vemos a história da igreja, a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, começa a história da igreja, depois você vê todas as cartas, as epístolas gerais, as cartas de Paulo, né? E tal, você vê a história da igreja primitiva, nós entendemos, para que o evangelho chegasse até os nossos dias, irmão, os cristãos sofreram, penaram, ralaram, e muitos, mas muitos morreram. Muitos cristãos foram acesos, foram jogado óleo sobre eles e incendiados, queimaram em praça pública, né? Testemunhando o evangelho e tudo mais. Sofreram muito, né? No início da quarentena, muita gente estava achando um absurdo. A gente vai para a quarentena, vai para a quarentena. Meu irmão, estão te pedindo só para você ir para a quarentena. O Dura, se estivesse te pedindo para colocar uma mochila nas costas, um capacete na cabeça e uma arma na mão e fosse matar gente numa guerra. Isso aí que é difícil. Agora só estão te pedindo para você ficar em casa uns dias. Né? Já ficamos bastante, tá ótimo. Já está na hora de voltar. Já os vírus já morreram tudo. Ele precisa de 15 dias para morrer. Eu já estou há mais de um mês. Então já morreu o vírus todo. Não tem mais vírus nenhum. Então, os cristãos sofreram. Hoje não seria diferente, gente. Nós teremos que sofrer até o reino se estabelecer. Esse reino vai se estabelecer, mas nós vamos sofrer, como nós já estamos sofrendo perseguição. Eu não sei se vocês viram aí a PL 1179, né, que colocaram lá que as igrejas também não poderiam se reunir até o dia 31 de dezembro. Olha só que absurdo que estavam querendo. Mas a igreja se uniu, a bancada evangélica se uniu, né? Todo mundo se uniu, tiraram isso, e as igrejas já podem voltar, inclusive, a se reunir. Acho que vamos olhar aí as leis, mas a partir da semana que vem, pode ser que com 30% da membresia e mais todo mundo separado ali 2 metros de um do outro, etc., só declarando a bênção assim um para o outro, nós já vamos poder nos reunir, entendeu? Vamos observar que as leis estão saindo, né? Mas vamos ser sinceros, né, com relação à igreja de hoje. Vamos ser francos. Ela estava fria. Estava vivendo uma igreja de shows, igrejas de apresentações, igreja de inércia. Ela estava assim, levando. Tem culto toda semana, a gente vai todo culto toda semana, aí toda semana tem culto toda semana, e a gente estava indo assim, indo dessa forma, indo na inércia. Como a gente fala, o carro está a 80, a gente também está a 80. O carro está a 150, a gente também está a 150. Então, a gente ia nessa velocidade da igreja, né? Então, e muitas igrejas inchando, só inchando. Eu falo que nós estamos num tempo curioso agora, porque as igrejas grandes estavam muito bem, né? As igrejas grandes estavam ótimas, com aquele montão de gente, com aquela estrutura toda maravilhosa, e as igrejas pequenininhas sofrendo, né? Agora nós estamos inverso, né? As igrejas pequenininhas estão sossegadas. Foi graças a Deus que a gente não paga 10 mil de aluguel. Graças a Deus que a gente não tem 17 pastores a 15 mil cada um. Porque, nossa, porque eu imagino o que está sofrendo as igrejas grandes agora. Temos que orar por elas. Mas muitas
cavaram a própria sepultura com o seu inchamento, Então, isso é sério. E agora eu tenho certeza que eles estão repensando muito as suas estratégias e tudo mais, né? Então, todo esse processo que nós estamos vivendo, gente, ele tem sido um alerta para a igreja. Um alerta para a igreja acordar. Nós temos que voltar para a oração, temos que voltar para a palavra, temos que voltar para a ação social. Quanta igreja fazendo ação social? Tem igreja agora que descobriu que tem vizinho, descobriu que tem bairro. É mesmo, existem outras pessoas no mundo. É impressionante, as igrejas descobriram agora, né, que tinham, porque até então elas não pensavam nisso, só pensavam com o olhar para dentro. Agora elas estão vendo que as pessoas estão morrendo do lado delas. Então, eu sinto que chegou a hora que Deus está peneirando. Deus está peneirando. Já viu uma peneira assim, ó? Peneira assim? Só fica os grandes homens e mulheres de Deus em cima. O pó cai todo para baixo. O pó vai todo embora, vai tudo lá para baixo, né? Mas então, a nossa luta, irmãos, ela não é contra a carne e contra o sangue. Então, eu não vou dizer agora que eu sou a favor da esquerda, sou a favor da direita. Mas assim, olha, o que existe hoje é uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Isso é que existe. A guerra está lá em cima e ela está se refletindo aqui embaixo. Mas existe uma guerra. E a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra esses principados e potestades. Então, esse é o objetivo da igreja. Mas, claro que a igreja tem que tomar uma posição, obviamente, pelo lado daqueles que estão defendendo a ordem, a ética, a decência, a moral, defendendo a família, defendendo a igreja, que não quer fechar a igreja. Então, nós vamos, obviamente, andar com esse partido, andar com essas pessoas. É óbvio que mesmo não cristãs, elas têm defendido os valores que nós temos na igreja. Então é com esses que nós vamos andar, porque para mim são todos ciros que Deus está colocando na nossa geração para proteger a igreja, para proteger os filhos. Volta ao texto lá. Volta ao texto de Romanos 8, 28. Está lá. Todas as coisas, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados. Né? E aí eu faço a pergunta aqui, será que tudo coopera para o bem? A gente vivendo todo esse sofrimento, todo esse desgaste, inclusive não só um desgaste material por causa de trabalho, mas um desgaste espiritual. Tem muita gente se matando, tem muita gente se cortando, tem muita gente brigando dentro de casa, tem muita gente passando realmente necessidade, dificuldades por conta disso. Não é? Já se sabe aí que milhares, 500, 600 mil empresas fecharão no Brasil depois dessa pandemia. Já sabemos disso. O Brasil já estava sofrendo, imagina agora depois disso. Entendeu? Imagina, a igreja já estava sofrendo, imagina depois disso. Né? Aí a gente pergunta, mas como assim? É porque passando o sofrimento é que nós crescemos. O deserto é que ensina. O deserto é que ensina. Você já andou no deserto, irmão? Você já andou no mato? Eu sou militar, né? Da reserva. Gente, a gente andava no mato. O mato parece que não tem nada. O deserto parece que não tem nada. Você anda na montanha, parece que a montanha não tem nada. Mas depois que você vai vivendo 1, 2, 3 dias, tu aprende a comer as frutinhas que estão ali, a matar os bichinhos, você começa a aprender onde é que dorme, onde é que vai e não sei o quê. Então é a mesma coisa, nós estamos passando no deserto. E a gente vai descobrindo as trilhas, os caminhozinhos por onde passar, e tudo vai ser assim, Jesus, por onde eu vou? Para a esquerda, para a direita? Jesus, eu paro agora? Jesus, o que eu faço agora? Ando mais devagar ou ando mais rápido? O que eu faço? Né? É passando pelo sofrimento que nós crescemos. Quantos já erraram aqui na vida? Não erram mais, porque já passaram por aquele erro, por aquele problema. Então, o deserto é que ensina. Então, bem, para nós, essa palavra bem, coopera para o bem. Para nós, né, o nosso mundo, como nós vivemos hoje, cooperam para o bem para a gente ter um bom carro, para a gente ter uma boa casa, para a gente ter dinheiro na conta, para a gente ter estabilidade, para a gente ter saúde e tal. Será? O bem para nós é isso, mas o bem para Deus é o quê? Todas as coisas cooperam para o bem. O bem para Deus é o cumprimento dos seus planos. O bem para Deus é o cumprimento dos planos dele. E muitas vezes
esse cumprimento, ele vem através do sofrimento. O bem para Deus é totalmente diferente. Em Isaías, quando nós vemos sobre a morte de Jesus, a Bíblia fala que agradou-se o Senhor de moê-lo pelos nossos pecados. Fala, como é que alguém se agrada de matar o próprio filho? Pois a palavra diz que Deus agradou-se. Ou seja, Deus achou por bem. Era esse o plano, era isso que ele queria. Para que o justo se estabeleça, haverá sofrimento. Haverá sofrimento. O mal não se deixará vencer facilmente. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E quanto mais o tempo dele final chega, mais ele trabalhará intensamente. Gente, quem lê a palavra de Deus, vai ver, vai descobrir lá no Apocalipse sobre o milênio. Eu não sei quantos de vocês já estudaram a escatologia, mas você vai estudar sobre o milênio. O milênio são 1000 anos de prosperidade e riqueza sobre a terra. Essa terra vai ser comandada por Jesus pessoalmente. Mas tem um detalhe, todo mundo, que lindo, o milênio e tal, Jesus reinando. Não, isso significa que o diabo vai ser preso por 1000 anos. O diabo está rodando pela terra do jeito que ele quer. Nas regiões celestiais na terra que quer. Você imagina uma pessoa 10.000 anos solto e vai prender ele por 1000 agora. Ele está furioso, o final dos tempos dele, está chegando o fim. E ele veio para roubar, matar e destruir. Quanto mais esse tempo está chegando o dia dele, mais ele vai intensificar isso para destruir, para matar, para quebrar, né? Mas Deus faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem, mesmo que nós tenhamos que sofrer, mesmo que tenhamos. Você sabe que eu tô terminando agora mais uma leitura da Bíblia, e eu vou começar um livro novo. Só falta 2 livros para eu terminar agora. Jó e Apocalipse. Parece que foi até meio providencial. Eu tô assim, será que eu leio Jó para sofrer, ou será que eu leio Apocalipse para ter esperança? Eu acho que eu vou ter que ler um capítulo de um capítulo do outro, um capítulo de um capítulo do outro, assim, um capítulo de um capítulo do outro, que eu falo, não, para ter o Apocalipse tem que ter o sofrimento, para ter a benção aqui tem que ter o sofrimento. Então, eu acho que Deus vem até me mostrando isso assim facilmente. Então, é verdade, para a gente ter o bem, a gente tem o mal, a gente tem o sofrimento. Para a gente ter a bênção, para a gente ter o prêmio, a gente tem que ter o trabalho. Então, é isso. Mesmo sendo forjada, essa guerra política virá para o nosso bem. Vou repetir. Mesmo sendo forjada. Que hoje nós estamos numa guerra assim, nítida. Todo mundo quer tirar o presidente. Porque o presidente é aquele homem que faz oração, o presidente é aquele homem que reúne no gabinete dele um monte de pastor, o presidente é aquele homem que assiste culto domingo, o presidente é aquele homem que tem uma ministra como a Damares, que está defendendo a família, etc, etc. Tudo com a palavra de Deus na boca. Então, meu amigo, o diabo está furioso, as pessoas estão furiosas, querem tirar ele por todo jeito, por toda a lei, mas nós temos que continuar orando, porque essa guerra política ela está sendo travada no reino espiritual. E essa guerra política, ela virá para o nosso bem. Ela virá para o nosso bem. Atilano, como será isso? Não sei. Não sei como. Não sei, né? Mesmo tendo prejuízo, eu tenho certeza que essa guerra nos fará crescer, essa guerra nos unirá, mas essa guerra separará o joio do trigo. Portanto, para nós, o bem é a vontade de Deus se estabelecer. Para que a vontade de Deus fosse estabelecida, esse tapete tinha que ser tirado, tinha que ser levantado, essa poeira toda tinha que se tirar de baixo. Gente, graças a Deus por tudo isso que está acontecendo. Louva a Deus, louve a Deus por isso. Todos os dias, graças a Deus, está acontecendo alguma coisa. Porque se não tivesse acontecendo nada, é porque a gente estaria continuando na mesmice da
roubalheira, na mesmice da corrupção, na mesmice de viver debaixo da mão de homens injustos e homens com pensamento longe de Deus, homens que não creem na palavra de Deus, homens que querem destruir o cristianismo e a palavra de Deus. Enquanto nós estamos aqui agora, nesse momento, vivendo todo esse problema, não sei se vocês sabem, lá na China, estão tirando as cruzes das igrejas. De tudo quanto é órgão público, estão tirando as cruzes. Porque a cruz lembra Jesus. Eles estão achando que estão vencendo. E ao contrário, ao contrário, que crente é igual omelete, meu amigo. Quanto mais bate, mais cresce. Entendeu? Então é no sofrimento que a gente cresce. É no sofrimento que a gente busca mais a Deus. É no sofrimento que a gente descobre que a gente depende muito mais de Deus do que a gente imaginava. A gente achava que era os bambambam, que estava tudo seguro. Não tem nada seguro nessa terra, meu amigo. Nada, 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 nada. Está tudo na mão de Deus. São 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea, rodando, sem bater uma na outra, porque o Senhor cuida de tudo. Se Deus cuida de 100 bilhões de estrelas, meu amigo, o que é um país eco como o Brasil para Deus cuidar? Deus cuida disso aqui brincando, né? Mas nós vamos passar por umas lutas e um sofrimento. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, lembrar a vocês, né, que a nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra o diabo, contra as potestades do ar. Então, quando a gente vê na televisão, aí 99% da mídia que hoje é de esquerda e que é totalmente contra o governo, porque eles querem a chamada anarquia, porque a anarquia ela vai produzir campo para corrupção, que é o que esse pessoal mais gosta. Então, eles querem anarquia. Então, nós não podemos permitir. Vamos continuar orando, levantando as nossas mãos para o céu e declarando que essas potestades, esses principados estão caídos em nome de Jesus, porque é tudo questão de tempo. É só mais um pouco. É só mais um pouquinho que o Senhor vai nos resgatar e nos libertar em nome de Jesus. Amém, pastora? Amém, amém. Glória a Deus. Nós temos aí 6 minutos e eu vou ficar com um monte de expressões, mas eu anotei uma frase que você disse aqui, guerras que lapidam as pessoas. Sim. Queridos, guerra tem convocação. A gente é convocado para a guerra. E uns são espontâneos, mas a maioria é convocação. E Deus te chamou nesse tempo para te convocar como portador de boas novas. Então, vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar inimigo, vai enfrentar adversário, vai enfrentar escassez, vai enfrentar? Vai! Mas você vai sair de lá entendendo um valor inestimável, assim, eu não contei a história. Eu não contei a história do vencimento da guerra, eu fiz parte dessa guerra. E quem faz parte da guerra e volta, ele é honrado. Ele é honrado pelo Estado, ele é honrado. Como é que chama lá quando é decorado, é isso? Condecorado. Condecorado. Com a medalha. Isso, ele é condecorado. E a Bíblia diz tudo isso ao nosso respeito. Então, você que está aí sendo convocado, lapidado nessa guerra, se prepare. Não tem problema se vai ferir, não tem problema se você vai sair com o dedinho faltando, com um rasgadinho aqui. Querido, você vai sair vivo. Amém. Você vai sair vivo. Cheio de experiência, lapidado, né? Lapidado, remanejado, quebrado crenças, olhado para frente, purificado, lapidado dentro dessa convocação e dessa guerra. E o Senhor diz que o que importa não é o princípio, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Então, nesse final, você vai ouvir como alguém que entrou nessa guerra para ser lapidado, você já está vendo você sendo condecorado. Eu acho que só essa condecoração já seria uma mensagem dentro de que isso. Eu não tenho habilidade aqui para dizer sobre isso,
né? Mas nós temos delegado aí, nós temos o Atilano aí como alguém que fez parte do Exército, que entende de leis. Nós precisamos compreender o nosso chamado agora, querido. Quem vai para uma guerra, se ele for pensando, não vai dar certo, não vai perder, o inimigo é maior. Ah, como é que vai ser? Não, ele vai confiante, nós temos voz de comando, nós vamos vencer, nós vamos sair de lá feridos, mas ele encara. E isso nos faz entender, como é que chama aquele filme do pensamento lá, que é que escrevia histórias, que é contador de história? É o Forrest Gump. Eu sou tão atualizada que eu assisti esse filme agora, tem uns 10 dias, eu não conhecia. Ele é de 86, Forrest Gump. E ele faz isso, porque quando ele vai para a guerra, ele carrega até quem estava ferido, querendo morrer lá. Não, vão sair daqui. E ele corria, ele usou da artimanha. Eu posso tirar você daqui. E depois ele fez diferença. Então, faça diferença na sua vida. Conte a sua história, dizendo, vai dar certo. Minha boca é boca de Deus. Hoje pela manhã eu ouvi algo que eu até escrevi. A sua boca precisa ser fonte de vida e não fonte de águas amargas que matam. Então, põe a sua boca como fonte de vida inesgotável. Porque você está numa guerra, tá, mas olha lá na frente. O Senhor é das nossas vidas. Temos 2 minutos aí. Nós vamos orar ao Senhor. Louvando a Deus pela vida do pastor, louvando a Deus por esses 15, agora 16 participantes que nós estamos aí, cada dia crescendo, entendendo esse processo novo, e o Senhor trabalhando em nós. Seja lapidado, mas também espere a condecoração de Deus. Amém. Eles vai morrer não, vai ter medalha no peito, dizendo, fiz parte dessa guerra. Tá? E quem faz parte dessa guerra e vence, queridos, é enaltecido, é olhado por outro, porque ele dali tem história, que ele dali presenciou, é sobrevivente. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Amém. Deus, nós te adoramos nesta manhã por essa palavra. Muito obrigado, porque no nosso peito nós já podemos ver a medalha. Aleluia. A medalha de sobreviventes, a medalha de condecorados, a medalha daqueles que tiveram experiência, que fez parte da experiência, que agiu, Senhor, na vida do outro, que animou o outro, que encorajou o outro, e que estamos aqui, firmes na tua presença, porque pela fé nós já estamos lá na frente. Podemos viver um dia de cada vez, mas a nossa mente nos faz transportar para lá, Senhor, de honra, de vitória, de banquetes na mesa, a qual nós vamos dizer, podemos suprir a necessidade do nosso irmão. Nós podemos suprir a necessidade emocional de cada irmão e marcarmos a história de cada irmão. Eu te louvo por cada um de nós, pela vida do pastor Atilano, pela sua família, por todos aqueles que o Senhor tem nos usado, para cada domingo, para cada dia de encontro nos abastecer. Obrigado por cada um. Eu ministro a tua bênção sobre cada um que está aqui nos ouvindo e sobre aqueles que pertencem a cada um que está aqui. Somos portadores de boas novas. Abençoamos a nossa nação. Abençoamos o nosso povo, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Queridos, estamos chegando aí ao final, falta 1 minuto. E